Nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre as epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. Nós vamos fazer um breve resumo do que o apóstolo Paulo orientou, do que ele passou para Tito em suas duas epístolas. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Antes nós vamos já dar início, nós vamos fazer mais uma oração. Então, em reverência, irmãos, oremos. Pai, neste momento, nós viemos à Tua presença, Senhor, te agradecer por mais essa chance que o Senhor tem nos dado de falar de Ti, por mais essa chance, ó Pai, que o Senhor tem nos dado de ouvir e de aprender também, Senhor. Que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa nos guiar, falar através de nós pelo Seu Espírito. Que a Tua mensagem, Senhor, possa chegar aos corações, às mentes, e que haja, Senhor, um mover de entendimento, e que aqueles, ó Pai, que estão na escuridão, nas trevas, possam chegar ao conhecimento das Suas verdades, Senhor. Nós também Te rogamos, em especial, pelos pedidos de orações que foram feitos nesta noite. Por cada pedido, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada alma, que o Senhor derrame, Senhor, as Suas bênçãos, e que a Tua proteção, ó Pai, seja sobre cada um, Senhor. Nós, neste momento, também Te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito nesta igreja, em nosso meio e em nossa vida. E em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, então, como de costume, aos sábados nós costumamos trazer alguns estudos. Eu achei interessante trazer aos irmãos essa noite sobre Timóteo. As duas epístolas, as duas cartas de apóstolo Paulo enviadas a Timóteo. E nós iremos tratar especificamente sobre a importância dessas epístolas, tanto para Timóteo, quanto para a nossa realidade, para a nossa atualidade e principalmente para a igreja. E é interessante, se nós formos nos aprofundar no assunto, é interessante notarmos que depois que Paulo, depois que Deus, na verdade, converteu o perseguidor chamado Saulo, que agora nós sabemos que é Paulo, sua história domina a partir do livro de Atos, capítulo 13 em diante, todo o Novo Testamento. E suas cartas, na verdade, elas fazem parte, da maior parte, na verdade, do Novo Testamento. E já perto do fim da sua vida, provavelmente, 1ª e 2ª Timóteo são as últimas cartas que ele escreveu, conhecidas como as epístolas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, cartas que foram enviadas aos protegidos do apóstolo Paulo. E ele escreveu essas cartas já no final da vida, sabendo que ele estava esperando a coroa do Marte. Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Ele já estava esperando a realidade do mártir. E em certo sentido, isso significa que essas cartas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E ele sabe, então, a partir desse momento, que o seu tempo é limitado, e então ele escreve aos seus protegidos a respeito do que eles deveriam saber sobre a fé e o que a igreja de todas as épocas também devem continuar a se lembrar. Nós sabemos que após o concílio da igreja, esse concílio da igreja realizado em Jerusalém, por volta de 49 depois de Cristo, lá em Atos 15, por isso eu pedi para os irmãos abrirem, Paulo e Silas, eles haviam partido para visitar uns irmãos que estavam nas regiões de Derbe e de Listra. Atos 15, versículo 40 e 41. Nós temos a confirmação disso. E Paulo, tendo escolhido a Silas, então tanto Paulo quanto Silas, partiram, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E Paulo e Silas passou pela Síria e Sicília, confirmando
às igrejas. Em Atos capítulo 16, versículo 1 e 3, que é a continuidade, nós vemos que ambos, chegaram a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo. Então ali eles se encontraram. Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, mas tinha um pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então Paulo quis que este quem? Timóteo. Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos na verdade sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então foi assim que Paulo encontrou Timóteo, que acabaria sendo uma pessoa especial na vida de Paulo. E enquanto o pai de Timóteo era grego, a informação que nós temos aqui é que sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd eram judias e lhe deram uma base sólida, uma boa base sólida das escrituras hebraicas. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3 e 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós vemos que Paulo foi bem ensinado, Tito, foi bem ensinado, Desde a tua meninice, ele sabe das sagradas escrituras, ele sabe que elas podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então nós vemos que Timóteo, lá no versículo 2 do capítulo 16 de Atos, ele foi bem falado pelos irmãos. Esta era a fama de Timóteo. Bem falado entre os irmãos. Bem falado entre os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo viu que esse jovem, ele tinha um grande potencial para servir a igreja. Então ele pediu a Timóteo que se ajuntasse a ele nessa jornada. E a partir desse momento, então, nós vemos que Timóteo foi um companheiro constante de Paulo, o acompanhando na sua segunda e na sua terceira viagem. E ele estava com ele em Roma e era frequentemente enviado como emissário, e como um emissário especial do apóstolo Paulo a várias congregações, a várias igrejas. E ao longo dos anos de viagem e de ensino de Paulo, Timóteo se tornou um verdadeiro filho na fé. Encorajando, na verdade, a todos ao seu redor. Nós vemos que em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, nós temos a prova disso, que Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Senhor e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Então houve uma verdadeira confirmação. Timóteo, um verdadeiro filho na fé. E Paulo provavelmente escreveu 1 Timóteo por volta do ano 63 a 65 depois de Cristo. E para continuar seu ensino e encorajamento também ao jovem ministro. Paulo declarou na sua carta de 1 Timóteo o seu verdadeiro propósito. Qual que era o verdadeiro propósito da primeira carta de Timóteo enviada a ele? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. O propósito desta carta foi: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, mas não era o propósito da carta. O propósito da carta vem adiante. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Esse era o verdadeiro propósito. O desejo de Paulo era ir ver Timóteo, mas, se caso ele tardasse, foi enviado instruções para que ele soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O propósito era esse, que é a coluna e a firmeza
da verdade. Então, se nós formos esmiuçar o livro de 1 Timóteo, nós vemos que essa carta ela pode ser delineada da seguinte forma. No capítulo 1 foi uma introdução e alguns avisos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. No capítulo 2 nós temos umas instruções a respeito das orações e de ensino. E no capítulo 3 nós temos as qualificações para o ministério, quais eram as qualificações para o ministério e para também os diáconos. No capítulo 4, nós encontramos um aviso sobre um falso ensino que se estava insinuando, na verdade, nas igrejas. E no capítulo 5, instruções sobre como trabalhar com grupos especiais na igreja, como as viúvas, como os presbíteros e como os anciãos. E no capítulo 6 nós temos mais advertências, algumas instruções sobre a responsabilidade pessoal, sobre o uso dos materiais e uma exortação final do apóstolo. Então a primeira carta, ela começa com uma acusação muito forte a respeito de algumas coisas que outros irmãos estavam ensinando, que outros, na verdade, estavam ensinando aos irmãos. A falsa doutrina, ela estava se acendendo na igreja e os argumentos estavam se desenvolvendo sobre fábulas. E então Paulo mostrou a base para a sã doutrina e a ênfase no sentido de que se deve se ensinar o bom e apropriado uso da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 8. E a ênfase no ensino de estar no bom e apropriado uso da lei de Deus é o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, e olha a acusação que o apóstolo Paulo faz aqui, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Paulo explicou, então, que o ensino na igreja deve ser feito de que maneira, irmãos? Da maneira correta. É por isso que ele fala no final, se alguém usa dela legitimamente, de maneira correta e pelo motivo correto. Então, o professor, o pregador, o evangelista, ele deve ter um coração puro e uma boa consciência. E, ao mesmo tempo, não ser hipócrita ou motivado pelo desejo de poder sobre as pessoas. E era isso que estava acontecendo. Alguns dos falsos mestres, como nós vimos, estavam distorcendo a lei, mas Paulo ensinou que a lei era boa. Por isso que ele fala no versículo 8 do capítulo 1, mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa licitamente. E em nossa vida espiritual, nós temos a palavra de Deus como um farol para nos alertar sobre as rochas nas quais nós podemos naufragar. Nós temos a palavra de Deus a respeito disso, nos alertando sobre aquilo que pode nos fazer naufragar. E essas declarações iniciais deixam bem claro que Paulo enfatizou uma abordagem adequada e um uso da lei boa e benéfica da parte de Deus. E isso é fundamental para todos os que anunciam a palavra de Deus. Nada do que ensinamos, nada do que falamos deve se opor à sã doutrina. Nada. E a lei existe para nos corrigir. Ela existe para nos guiar, para que possamos permanecer como mordomos fiéis. Essa é a nossa função.
E o capítulo 1, ele termina com uma advertência. E uma advertência sóbria. Uma advertência tranquila a respeito daqueles que naufragaram na fé. Olha lá no versículo 19 e 20 de 1 Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Um naufrágio, aqui é usado como se fosse uma metáfora, né? Mas uma metáfora poderosa para o desastre que ocorre, o verdadeiro desastre que ocorre quando alguém abandona a verdade. Foi isso que aconteceu. Abandonaram a verdade. E qual foi o fim aqui de Himeneu e Alexandre? Paulo diz, entreguei-os a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E essa metáfora nos faz lembrar, alguns dos irmãos lembram do naufrágio de um navio chamado Costa Concórdia, que ocorreu no ano de 2012, na Itália. Custou 32 vidas o naufrágio desse navio e milhões de dólares. E é desta forma, irmãos, que acontece com a maioria, sabendo que poderíamos ter evitado. Em nossa vida espiritual, nós temos a palavra de Deus como um farol, justamente para nos alertar sobre as rochas na qual nós podemos naufragar novamente. Os Salmos 19, 7 e 14 amplia e nos dá uma verdadeira visão a respeito dos benefícios e da proteção fornecidos pela lei perfeita de Deus, quando andamos na lei perfeita de Deus. Olha lá no Salmos 19, versos 7 e 14. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Olha que interessante isso, irmãos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma verdadeira instrução para a gente evitar um naufrágio, não é verdade? Os preceitos do Senhor são retos e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Mais desejáveis, isso quer dizer que são mais preciosos do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. E também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Expurgo-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. E então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma verdadeira instrução, não é, irmãos? Um refúgio. E dando continuidade, nós vemos que nos capítulos 1 e 2, Paulo também destacou o papel central de Jesus Cristo. E por que Jesus veio à Terra? Paulo deixou bem claro. Para pagar o preço por todo o pecado e tornar a salvação disponível para quem? Para alguns? Paulo fala para todos. Olha lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Este é o papel central de Cristo. E este chamado para a salvação não chegaria a todos ao mesmo tempo, mas toda a humanidade eventualmente ouvirá a verdade que pode levar à salvação. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E Paulo deixou isso claro em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós vemos que Paulo ele já havia escrito para os membros da igreja em Roma. Ele disse que toda a humanidade, e sem exceção, todos havia em pecado e, portanto, todos mereciam a morte. Como lá em Romanos capítulo 3 e 23, e isto Paulo já tinha escrito antes, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus foi o sacrifício voluntário. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E Paulo ensinou isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Irmãos, como o apóstolo Paulo ele foi designado para falar a verdade sobre a salvação, e isso era para todos os gentios também. E não apenas para os judeus. Todos os seres humanos são pecadores e destituídos da glória de Deus. Esse foi o ensinamento. Paulo enfatizou também que a igreja na qual Timóteo foi ordenado a servir era a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Não é uma igreja de fábulas. É de coluna, de firmeza e de verdade. E assim Paulo ele deu muitas instruções nesta carta, que guiariam Timóteo como ministro no pastoreio do rebanho. No capítulo 3 nós encontramos alguns requisitos específicos para aqueles que deveriam ser ordenados para esta responsabilidade de ensinar a verdade, como os presbíteros e os diáconos, e para aqueles também que iriam servir na igreja. E deve haver um padrão reconhecível para representar a igreja de Deus. O versículo 15 descreve a igreja como sendo de Deus. E Paulo então continuou no capítulo seguinte, dando algumas instruções sobre como lidar com os caluniadores e doutrinas enganosas de demônios, de espíritos enganadores dentro da igreja. E no capítulo 4, Paulo deixa bem claro que com o passar do tempo, especialmente nos últimos dias, esses falsos ensinamentos causariam enormes desafios para os irmãos fiéis. Nos últimos dias, esses falsos ensinamentos causariam enormes desafios para os irmãos fiéis. E então Paulo disse a Timóteo para que ele instruísse os irmãos cuidadosamente com as palavras de fé e de boa doutrina. Olha lá no versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criados com palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. E assim, Timóteo se mostraria um bom servo de Cristo. Ao longo da carta, Paulo continuou retornando à importância do que Timóteo ensinou
e a importância de se opor ao falso ensino que sutilmente levava as pessoas a se afastarem da fé. E ele disse a Timóteo para que ele se mantivesse firme contra o que está errado. Para que ele se mantivesse firme contra o que está errado, para que ele cuidasse das viúvas e respeitasse todos os anciãos, cada um em sua área de trabalho. E ele disse a Timóteo que, mesmo sendo jovem, Deus havia lhe dado uma responsabilidade muito séria. Então ele precisava cuidar desta responsabilidade e dar o exemplo certo para que os outros não tivessem motivo para desprezar a sua juventude, no versículo 12. E o capítulo 15, o capítulo 5, discute princípios específicos para o tratamento adequado dos membros da igreja e para a devida honra a quem isso é devido. Então, quando Paulo ele voltou novamente à doutrina, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5, ele disse: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E a instrução final foi: aparta-se dos tais. E ele advertiu com rapidez, com que os humanos podem, ele advertiu na verdade sobre a rapidez com que nós humanos temos a facilidade de sair do caminho e começar a usar o raciocínio puramente humano e ser desviados do verdadeiro caminho, do caminho certo. Nós temos essa facilidade. Discutir e debater pontos inconsequentes com aqueles que entendem a lei de Deus, com aqueles que não entendem, na verdade, a lei de Deus, podem nos fazer desviar do caminho. E podemos perder de vista o exemplo deixado por todos nós, para todos nós, por Jesus. Mesmo quando ele estava sendo julgado por sua vida, lá no versículo 13 do capítulo 6, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Paulo mostrou também que a ganância e a cobiça são emoções muito humanas e que precisam ser resistidas. Olha lá no versículo 6 e 10 do capítulo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E no versículo 11 de 1 Timóteo 6, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a paciência e a mansidão. Paulo fala sobre a importância de que dar o exemplo correto não é apenas para o ministério ordenado, não é apenas para os pregadores, mas por extensão se aplica a todos.
todos devemos levar uma vida boa e limpa e ser um exemplo voluntário de um verdadeiro servo de Deus enquanto nos preparamos para o retorno de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15, esta foi a instrução. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta dele, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E em 1 Timóteo 6, 17 ao 20, Paulo ainda dá a instrução, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e a oposições da falsa chamada ciência. Então Paulo incentiva Timóteo a transmitir aos membros da igreja a maneira correta de fazer as boas obras a partir de uma atitude correta. E por fim, Paulo encarregou Timóteo em palavras muito fortes de guardar. E ele fala que ele deveria, lá no final do versículo que nós lemos, guarda o depósito. Então ele tinha que guardar, cuidar, perseverar e apreciar e manter aquilo que havia sido confiado a ele. A verdade que lhe fora confiada como servo de Deus. Essa verdade havia sido passada a ele. E então Paulo disse e considerou-o como filho. Filho Timóteo, com efeito, você se apega a ele, transmite fielmente aquilo que eu estou te servindo. E a segunda carta a Timóteo oferece uma imagem mais clara ainda de Paulo no final do seu ministério. Pouco antes da sua morte, certos detalhes pessoais na carta revelam um homem acertando as suas contas. Um homem que estava acertando as suas contas e se preparando para algo que era inevitável que iria acontecer. E neste final da carta, Paulo mencionou um significativo número de pessoas, algumas que prejudicaram e outras que serviram fielmente ao lado dele. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 21, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E também enviarei Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém, olha a situação do apóstolo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno,
Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E então nós vemos aqui que Paulo relatou o estado da igreja, atualizando Timóteo sobre o estado atual da igreja, de tudo aquilo que ele havia passado, dos seus conhecidos e seus amigos, para que o jovem pastor pudesse continuar após a sua partida. E Paulo entendeu que o ministério só se tornaria mais difícil, mais e mais difícil para Timóteo com a sua morte iminente. E de fato, em algum momento após esta carta, Timóteo foi preso por sua fé. Hebreus 13:23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, ele havia sido preso, com a qual, se ele vier depressa, vos verei. E Paulo sabia que a tarefa de Timóteo de manter a igreja dentro dos limites da sã doutrina, enquanto encorajava os crentes a viver bem suas vidas por causa de Cristo, seria uma tarefa muitas vezes ingrata e difícil. Embora viessem as dificuldades, Paulo queria que Timóteo continuasse nas coisas que ele havia aprendido, aproveitando a rica herança da fé que ele havia transmitido ao jovem pastor. Não apenas de Paulo, mas também de sua mãe e de sua avó. E as características mais marcantes do encorajamento de Paulo vem quando o apóstolo idoso usou uma frase que apareceu com destaque em sua carta a Timóteo 4 anos antes. Naquela carta anterior, Paulo exortou Timóteo a combater o bom combate. Olha lá no versículo 18. Este é meu mandamento. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, boa milícia. Combata o bom combate. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nesta carta, já Paulo volta essa frase para si mesmo, escrevendo que ele havia, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que ele, Paulo, havia combatido o bom combate, que ele terminou o curso e guardou a fé. Que grande encorajamento, irmãos, deve ter sido para o jovem pastor da igreja em Éfeso saber que seu mentor ousadamente modelou sua perseverança na fé até a morte. E Paulo lembra a Timóteo e ao resto de nós que, embora o caminho seja difícil e nossa fé seja frágil, Deus prevalecerá. Amém. Ele não apenas nos diz, mas ele também nos mostra. Nós podemos imaginar ainda Timóteo no dia em que seu pai espiritual, Paulo, foi morto. Imagine, com os olhos cheios de lágrimas, ele pôde testemunhar que Deus provou ser fiel na vida de Paulo e que ele fará o mesmo com o resto de nós. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.